feliz de estar aqui presente com vocês, de dividir com a professora Ana Lotenberg, aprendi muito com ela hoje também, e vamos falar um pouquinho agora sobre a saúde bucal dos pacientes diabéticos, que às vezes é deixada de lado, né? Nem sempre existe a visão da importância da manutenção da saúde bucal para manter a glicemia no paciente diabético, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no dia de hoje. Pode passar, por favor? Quando nós pensamos nos níveis glicêmicos do paciente diabético, nós temos que entender a importância de um tratamento multiprofissional. Os médicos, eles são fundamentais para o tratamento desse paciente, mas nós temos outros profissionais da saúde que têm grande importância no acompanhamento desses pacientes para que o resultado final seja de saúde e a satisfação pessoal de toda a equipe e do paciente, né? Nós acabamos de ouvir a palestra da nutricionista trazendo uma série de informações extremamente relevantes para a manutenção da saúde do diabético. E o mesmo vale para o educador físico, para o enfermeiro, para o fisioterapeuta, né? O psicólogo, porque muitas vezes o nosso paciente, que ele é diabético, ele tem uma dificuldade de lidar com o fator de ter essa doença. E como ele tem que lidar com a vida dele daquele momento em diante para ter uma vida satisfatória, tranquila, feliz, né, e saudável. Então, o psicólogo tem um fator de extrema importância nessa equipe multiprofissional, e o dentista também. Eu coordeno uns cursos de saúde, né, então tenho uma interface muito grande com os coordenadores de cada área, e aprendo muito nessa integração multiprofissional, e juntos nós conseguimos de verdade fazer a diferença ali na ponta, que é o resultado do atendimento do nosso paciente, vermos o nosso paciente com saúde e essa satisfação pessoal, porque ele é diabético, vai ter que conviver com isso. Pode passar, por favor? O que acontece na cavidade bucal do diabético? É mais comum a observação de abscessos crônicos, da candidose ou candidíase, a hipocalcificação dentária, ele vai ter uma pior reparação tecidual devido a uma menor queratinização epitelial, ele pode apresentar uma osteoporose trabecular, o que pode favorecer perda óssea, tanto na maxila como na mandíbula, induzida pela doença periodontal, que nós vamos falar bastante hoje. E o diabético, ele pode apresentar uma doença periodontal mais avançada do que o paciente não diabético. Pode passar? E a doença periodontal, ela é considerada um fator de risco para várias alterações à distância da cavidade bucal. Por quê? Trata-se de uma doença causada por múltiplas bactérias, então é um processo infeccioso que desencadeia uma resposta imunológica importante que favorece aumento de citocinas, metalloproteinases, mediadores inflamatórios na saliva, então na cavidade bucal, mas também no sangue. E esses mediadores inflamatórios no sangue aumentados vão ser responsáveis por alterações à distância da cavidade bucal. E é por isso que a doença periodontal, quando não tratada, ela pode ser considerada um fator de risco para outras alterações fora da cavidade bucal desses pacientes. Pode passar? Então, hoje já existem inúmeros trabalhos científicos, né, que indicam a doença periodontal como um fator de risco. Vejam bem, fator de risco significa que aumenta a probabilidade do desenvolvimento da doença. Não necessariamente que o paciente que tem a doença periodontal vai desenvolver a doença. Então, é um fator de risco para infarto do miocárdio, para aterosclerose,
para hiperglicemia no paciente diabético, que nós vamos falar mais na sequência, para o parto prematuro, para a recidiva da gastrite causada pelo H. pylori e artrite reumatoide. Então, para essas condições sistêmicas, nós vemos que o tratamento periodontal desses pacientes, com a manutenção da saúde, tende a reduzir esse risco da manifestação clínica dessas patologias. E o que é, de fato, essa doença periodontal que nós estamos falando aqui? A doença periodontal, ela acomete as estruturas que suportam o dente na boca. Então, os ligamentos periodontais, o osso, a gengiva. Tudo começa com um processo reacional às bactérias que estão depositadas na superfície dental. Esse processo leva a uma inflamação da gengiva, esse é o estágio inicial, que nós chamamos de gengivite. Se a gengivite ela não for tratada, ela pode progredir para a periodontite, já levando agora à perda das estruturas de suporte, como o ligamento periodontal e o osso. E no decorrer do tempo, o paciente perdendo essas estruturas de suporte, o dente passa a ter mobilidade e é perdido, né? Os primeiros sinais clínicos da doença periodontal, que é uma doença silenciosa, são, muitas vezes, a halitose e também o sangramento gengival. O sangramento gengival, o paciente às vezes imagina que ele está se machucando com o fio dental, quando, na verdade, o sangramento é um sinal de inflamação. E aí já existe a necessidade de procurar o profissional que realiza o tratamento odontológico para reduzir esse processo. Pode passar? Então, isso que eu falei aqui para vocês, né, sobre a repercussão sistêmica das doenças periodontais, é muito estudada no mundo inteiro, é uma área da odontologia que se chama periodontal medicine, né, ou medicina periodontal, tem mais de 100 anos de estudos que são realizados no mundo inteiro, com inúmeras já revisões sistemáticas que trazem, de fato, o respaldo dessas informações que estão sendo passadas aqui para vocês no momento. Pode passar. Quando nós pensamos no diabetes e na doença periodontal, existe agora uma relação que é bidirecional. Tanto o diabetes favorece uma doença periodontal, como a doença periodontal tende a piorar o diabetes. Então, vamos entender isso, né? Paciente diabético com aquela osteoporose trabecular, uma pior resposta imunológica no local, vai ter uma pior reação, né, no processo contra as bactérias que estão causando o processo infeccioso, e isso vai gerar uma doença periodontal mais severa. Além disso, esse paciente diabético, ele tem uma pior reparação tecidual, ele vai ter uma pior resposta ao tratamento periodontal. E, por outro lado, a infecção instalada favorece o aumento da glicemia. Então, existe essa relação bidirecional. E o que os estudos têm demonstrado é que o tratamento periodontal de pacientes diabéticos vai melhorar a glicemia desses pacientes. Pode passar? Aqui eu vou rapidamente apresentar para vocês só alguns estudos que respaldam esse conceito que nós estamos pontuando aqui. Então, aqui, demonstrando para vocês o aumento de inúmeras citocinas na saliva dos pacientes na presença da doença periodontal, citocinas e metaloproteinases, e essas citocinas e metaloproteinases, elas aumentam ainda mais na saliva e também no sangue, né, do paciente que é diabético, quando comparado ao não diabético. Pode passar?
E quando nós falamos nessa doença periodontal, eu iniciei falando de bactérias, né? Mas nós não temos uma espécie bacteriana, e isso dificulta muito um tratamento, porque existe, na verdade, um agregado estruturado de micro-organismos que se protegem num biofilme, que tem uma diversidade significativa. Então, essa ilustração demonstra inúmeros micro-organismos, inúmeras bactérias que poderiam estar envolvidas na doença periodontal, sendo as mais importantes aquelas relacionadas aí ao complexo laranja e ao complexo vermelho. Pode passar? E aí fica sempre aquela questão, então tá, então se a doença periodontal ela pode piorar a condição da glicemia, então se não tiver o dente, substituir o dente pelo implante, e agora, será que vai melhorar essa condição? E aí o que eu trago para vocês é a informação que, primeiro, o implante, ao redor do implante, nós não temos todos os mecanismos de proteção que existem ao redor dos dentes. Além disso, existe também uma doença periimplantar. Ela é chamada de, primeiro, mucosite, que, se não tratada, progride para a periimplantite. E vejam que nesse slide vocês conseguem observar o maior número de micro-organismos envolvidos no processo. Então, nós com micro-organismos que estão relacionados com a saúde na doença periodontal, né, saúde periodontal, eles já poderiam estar relacionados agora com a mucosite ou a periimplantite. Então, o implante, ele tende a sofrer mais processo inflamatório e perda óssea periimplantar com bactérias menos patogênicas do que acontece com o dente. Então, esse daqui é um exemplo, não dá quase para ver, ficou bem pequenininho, mas mostrando bactérias que normalmente estão relacionadas à saúde dental, causando alterações inflamatórias ao redor do implante. Pode passar. Aqui nós vamos falar um pouquinho, então, desse complexo bacteriano. Volta esse slide inteiro, volta todinho, por favor. Vamos passando um de cada vez. Aí, primeiro, pode passar. Aqui nós vemos o complexo laranja e o complexo vermelho, as bactérias dos outros complexos também presentes numa doença periodontal. E essa seria uma condição inicial antes do paciente realizar o seu tratamento. Pode passar? Após a raspagem, vocês podem observar que ocorre uma redução em relação à situação inicial do número de bactérias. Porém, essa redução, ela é uma redução que não elimina as bactérias. Pode passar? Então, verifiquem nesse complexo laranja e complexo vermelho que a redução é significativa após a raspagem, mas não o suficiente para eliminar ou reduzir significativamente aqueles micro-organismos. Então, no paciente normo-reativo, o que a gente espera? Que a sua resposta imunológica vai favorecer a redução dessas bactérias ainda mais em resposta ao tratamento e manter uma saúde com biofilme, sim, mas um biofilme agora compatível com as condições de saúde bucal. Pode passar? No entanto, no diabético não é bem isso que acontece. Então, vejam esse caso clínico. É um paciente diabético, ele tem a presença do biofilme, esse biofilme já mineralizado, que é o cálculo, popularmente conhecido como tártaro, mas a perda óssea é significativa, como nós podemos observar nas radiografias. Então, nós vemos até uma perda óssea mais significativa do que aquela que seria observada com essa quantidade de biofilme e cálculo em um paciente não diabético. Pode passar? Então, nós pensamos, para conseguir reduzir mais ainda aquelas bactérias, o que toda a comunidade científica que faz pesquisas na área de odontologia e diabetes, qual foi o grande salto nos últimos anos?
a percepção de que nós precisamos lançar a mão de mais substâncias químicas auxiliares que seriam coadjuvantes ao nosso tratamento periodontal básico, né? E aí, uma das opções que tem trazido excelentes resultados é, após a raspagem, o cirurgião dentista aplicar no local o gel de clorexidina nas bolsas periodontais para ajudar a reduzir aqueles micro-organismos presentes. E isso trouxe melhoras significativas, tanto pós-tratamento periodontal desses diabéticos, que tornaram a resposta comparável com aquele de um paciente não diabético que não recebeu a clorexidina. Pode passar. Outra alternativa, que hoje já é, na verdade, um protocolo de tratamento periodontal de pacientes diabéticos, é associar ao tratamento periodontal desses diabéticos o uso de antibióticos. E aí existem inúmeras opções de antibiótico terapia. Uma delas é a associação da amoxicilina com o metronidazol, que é muito bem aceita pela comunidade científica e ela promove uma melhora nos parâmetros clínicos periodontais do diabético e uma redução significativa daquela microbiota periodontopatogênica. E ela chega a melhorar também significativamente a glicemia dos indivíduos diabéticos. Pode passar? Só que, além, né, de nós termos, então, da amoxicilina com o metronidazol, existe também a possibilidade de utilizar a doxiciclina, vários estudos mostram a utilização da doxiciclina, ou ao invés de fazer antibiótico terapia para esse paciente, utilizar o laser de baixa potência na terapia associada fotodinâmica chamada PDT. E essas três opções têm trazido bons resultados na redução bacteriana e um bom resultado também na resposta ao tratamento e na glicemia. As análises, as meta-análises, né, o que demonstraram? Que, no entanto, entre as três opções, as melhores, que mais vão reduzir a hemoglobina glicada, seriam a doxiciclina ou o PDT. Mas vejam que sempre o uso do antibiótico ou da terapia fotodinâmica, ela deve ser acompanhada da raspagem, porque a raspagem, ela vai quebrar aquele biofilme, desestruturar para que o antibiótico ou a terapia fotodinâmica possa atuar agora nas bactérias que estão livres. Então, deve ser um tratamento que é acompanhado. Se nós tentarmos utilizar antibiótico terapia apenas com biofilme estruturado, nós não temos essa resposta. Por isso, a importância do cirurgião dentista no tratamento mecânico para romper esse biofilme e remover também o cálculo mineralizado que favorece o acúmulo de mais biofilme. Pode passar? E essas evidências científicas, elas têm demonstrado que o tratamento periodontal nesses pacientes consegue ajudar a reduzir a glicemia, tal qual seria acrescentar um novo medicamento que o endocrinologista tivesse associado como um hipoglicemiante oral. Então, vejam a importância de manter a saúde do paciente para a estabilização da glicemia, e não apenas acrescentar medicamentos, né? Então, nós temos que ter esse olhar também para a saúde bucal dos nossos pacientes. Pode passar? Aqui é um caso clínico de um paciente diabético, paciente fumante, só ilustrando para vocês, né, a situação inicial em que o paciente se apresentou. Então, a presença de biofilme, de cálculo, inflamação gengival, a gente observa a gengiva mais avermelhada, lisa, brilhante. Quando o paciente é fumante, às vezes ele não percebe tanto o sangramento, e foi por isso que eu trouxe esse caso, porque às vezes as pessoas pensam assim, minha gengiva não sangra, então eu não preciso procurar o dentista.
E não é verdade para todos os casos. Num paciente fumante, por exemplo, a gengiva ela vai sangrar menos devido à vasoconstrição que o fumo acaba promovendo na região. Então, é importante fazer as consultas de prevenção periodicamente com seu cirurgião dentista para avaliar sua condição periodontal. E aí, quando nós pensamos em prevenção, nesse momento, Covid, fica aquela dúvida, e aí, será que é para o diabético procurar o cirurgião dentista nessa fase? É claro que sim. O cirurgião dentista tem trabalhado com todas os EPIs, com todos os cuidados necessários para evitar dessa forma contaminação do profissional, e também tem feito uma série de cuidados no consultório odontológico, na sala de espera, nas áreas comuns, com processos de desinfecção para evitar também risco de contaminação cruzada. E logo que o paciente chega no nosso consultório, pode passar, uma preocupação é reduzir uma eventual carga viral que possa existir na saliva desse paciente, e uma opção é fazer bochecho antes de iniciar o tratamento. Pode ser feito com a clorexidina ela tende a reduzir o SARS-CoV por até 2 horas, né? Então, nós conseguimos realizar o tratamento nesse momento com uma carga viral mais baixa, mesmo, não digo atendendo o paciente que é COVID positivo, mas aquele que desconhece que eventualmente possa ser, porque nós fazemos essa triagem prévia dos pacientes, mas às vezes o paciente está na fase de incubação, ele não tem ciência ainda, então nós realizamos sempre esse bochecho prévio ao tratamento para reduzir a eventual carga viral que possa existir na cavidade bucal desse paciente. Pode passar. E aí, o paciente aqui, com periodontite generalizada, já um estadiamento 2, que indica uma perda óssea não tão significativa, mas já em fase um pouquinho mais avançada. Esse paciente diabético, ele recebeu as orientações de higiene bucal, a raspagem, o aplanamento coronário radicular feito pelo cirurgião dentista, e irrigação das bolsas periodontais com a clorexidina, já visando uma melhora na sua resposta ao tratamento. E também vai receber agora a antibiótico terapia associada. Então, depois da raspagem, já no primeiro dia, entra com a doxiciclina, 100 miligramas, uma vez ao dia, por 14 dias. Pode passar. É importante, nessa orientação de higiene, reforçar a escovação, e aí, é claro, todos os pacientes escovam os dentes, mas às vezes o que acontece é que as cerdas da escova, elas não estão exatamente tão próximas à margem gengival. Então, o paciente escova, mas permanece uma quantidade de biofilme formando como se fosse um colarzinho ao redor da gengiva. Então, é importantíssimo orientarmos que o paciente, ele precisa, ao higienizar, sentir a cerda da escova próxima à margem gengival, sempre usando escovas com cerdas macias, né, e sem realizar força, e procurando também seguir uma sequência para não esquecer nenhum elemento. Então, começar pela região superior, vestibular, vai para o lado oposto, volta por palatino, faz a mesma coisa inferior, vestibular, depois volta por lingual, para não pular nenhum dente. Às vezes o paciente escova de um lado, do outro, na frente, ficam alguns elementos como canino, premolar, sem uma higienização adequada. Pode passar. A importância do uso do fio dental, e aí também vem uma outra questão, o paciente às vezes usa o fio ou fita dental, porém ele só utiliza o fio ou fita passando pelo contato interproximal dos dentes, quando, na verdade, o fio ou fita dental precisam entrar na região do sulco gengival dos dois lados, como vocês observam nessa imagem, para conseguir controlar o biofilme estruturado presente nessas regiões. E
sempre utilizar um pedacinho diferente do fio em cada região que nós estamos fazendo a higienização, descartar esse fio depois. Não existe uma técnica que vá substituir o uso do fio dental ainda. Então, mas eu não gosto do fio, substituir por outra coisa, isso ainda não é viável, e a falta desse fio dental pode trazer prejuízos para a condição periodontal. Pode passar. Em pacientes que já tiveram perda óssea, né, o osso ele vai reduzindo, a gengiva acompanha o osso e ficam pequenos espaços, que nem a escova dental convencional, nem o fio dental conseguem controlar o biofilme. E nesses espaços, que podem ser interproximais, entre raízes de molares, eles só conseguem ser higienizados com a escova interdental. Então, é fundamental que o seu cirurgião dentista oriente adequadamente o uso das escovas interdentais quando necessárias e qual é o diâmetro adequado para você especificamente, né? Pode passar. Esse aqui é um estudo que nós fizemos em 2013 com dados da campanha de prevenção da NAD dos nossos pacientes que chegaram para avaliação da condição bucal, e nós verificamos o quê? Nós percebemos que quanto maior o tempo de diabetes, maior a perda dentária nesses pacientes, o que chama atenção justamente para tudo que nós viemos conversando até aqui. Outra questão importantíssima, né, é que pacientes que faziam uso de enxaguatórios, uso diário de enxaguatórios associados à escovação e a fio dental, tinham menos inflamação gengival do que pacientes que não usavam enxaguatórios. Então, por que não, né, indicar o uso do enxaguatório como um método auxiliar? O único cuidado que nós temos que ter é que a clorexidina que eu falei tanto aqui para vocês, ela pode ser usada por um prazo máximo de 14 dias. Mais do que isso, ela pode trazer efeitos colaterais. Então, para uso diário, qual seria a melhor opção? Os óleos essenciais, né? Sempre lembrando, no paciente diabético, evitar enxaguatório que contenha álcool na sua formulação. Pode passar. E nós vamos pensar no tratamento apropriado, olhando para cada paciente, para a realidade dele. Temos que tratar, sim, o paciente diabético com doença periodontal, mas existem algumas considerações que devem ser muito bem pontuadas. Por exemplo, um paciente que tiver com a glicemia acima de 240, nós não podemos tratar, ele vai ter que ser encaminhado para o endocrinologista para conseguir, através da medicação, reduzir um pouquinho essa glicemia para que a gente possa tratar, né? Nós vamos fazer uma manutenção periódica desses nossos pacientes, manter a saúde periodontal, visando também, junto com os demais profissionais da saúde que fazem o acompanhamento desse paciente, estabilizar essa glicemia. E aí, é claro, paciente que faz atividade física, se alimenta adequadamente, ele já sabe lidar com a condição clínica, ele fez o acompanhamento com o psicólogo, vai ao dentista e está frequentemente no seu endocrinologista, ele vai ter o quê? Saúde, qualidade de vida, melhora a sua sociabilidade, isso vai gerar satisfação tanto pessoal do paciente, como de todos os profissionais envolvidos no seu tratamento. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje, pode passar. Agradeço a atenção, agradeço mais uma vez o convite e espero ter trazido informações relevantes para todos vocês. Fico à disposição.